Senhor Jesus, desde já agradecemos pela oportunidade de estarmos hoje reunidos em Seu nome. Agradecemos a oportunidade de podermos falar sobre Ti, Mestre. Falar dos Seus exemplos, trazer para o nosso pensamento, para as nossas recordações milenares, a Sua trajetória na Terra. Que nós possamos continuar agradecendo pela oportunidade de podermos viver num país onde se transpira a paz, a alegria, e ao mesmo tempo, Mestre, agradecer a oportunidade da oração, levada esta oração para todos aqueles nossos irmãos que estão em sofrimento de guerra. Mestre querido, que hoje nós tenhamos mais uma vez o exemplo da dignidade, da fraternidade e também o conhecimento da vida espiritual, deixando um pouquinho de lado a nossa vida material para aprendermos a nossa vida espiritual. Que sejamos, Mestre, abençoados e protegidos pelo Seu amor. Agradecendo também a espiritualidade amiga, que desde cedo prepara esse ambiente para quando ao entrarmos neste recinto, sejamos todos agraciados, protegidos e amparados, e principalmente que sejamos todos abençoados na nossa dificuldade espiritual e na nossa dificuldade física. Fique conosco, Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Gente, na aula passada, boa noite a todos. Na aula passada, nós começamos... Acender aquela também? Na aula passada nós começamos com a 178, mas terminamos e vamos para a 179, né? Nós só vamos lembrar então a 178 com a explicação do... Mexeu, né? Vamos então ver. Podem os espíritos encarnarem um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Então nós vimos que sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliar o progresso, caso em que aceitem alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar o meio de se adiantarem. Mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrógrados. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Nós já discutimos isso a semana passada, né? Falamos sobre o que é missão, não é? O que a gente vem aprender, quais os que têm de recomeçar a mesma existência, aí nós falamos também, os que faliram em suas missões ou em suas provas.
Então, toda vez que a gente fale numa existência, a gente volta para aprender tudo de novo. Toda vez que a gente fale. Isso, exatamente, Dulcineia. Lembrando que não é castigo, porque Deus não castiga absolutamente ninguém. Exatamente. É justamente para aprendizado nosso mesmo, que nós somos, falíveis, a gente erra, e a gente erra agora, agora a gente volta quantas vezes forem necessárias. Mundos inferiores. Os espíritos que já viveram em mundos superiores e dali saíram com glórias, podem voltar a mundos menos elevados que o seu, com missão de transmitir suas experiências através da arte dos exemplos, com finalidade precípua de ajudar os que se encontram na retaguarda. Podem ainda voltar a mundos inferiores por provas, se não assimilaram em sua plenitude as lições ali ministradas. Há, pois, uma variação de posições em todos os campos de vida, nos mostrando em todas elas o amor de Deus para com todos os seus filhos. Vale lembrar também que os espíritos de um mundo mais adiantado, que foram, vamos dizer assim, exportados para mundos inferiores, porque faliram naquele mundo superior, eles vêm para o nosso mundo, para o mundo inferior, para nos ajudar. Também tem essa finalidade, para ajudar, porque eles sabem muito mais do que nós, então eles vêm para ajudar a gente. Não é só aqueles que vêm em missão, não. Os mundos inferiores estão sob as leis de proteção, que atuam em conformidade com os esforços dos que ali vivem. O progresso é lei de Deus em todos os mundos, em toda a criação. Os espíritos não regridem, como muitos pensam. Dentro de uma grandeza de tempo, o próprio estacionamento do espírito é ilusório, pois ainda que queiramos, a própria matéria não para a sua evolução. A evolução se torna tão lenta que nos dá uma impressão de inércia, mas não há imobilidade dentro do progresso universal. Então ele está dizendo aqui que o espírito, ele estaciona, mas ele não regride. Pode parecer para a gente que ele fica lá milênios, mas a situação dele é de progredir, lentamente, de acordo com a capacidade de cada um, do entendimento de cada um, mas ele vai progredindo, lentamente, mas vai. A cada momento nós aceleramos o nosso despertamento até sentirmos a consciência de que cada qual tem a tarefa em seu próprio proveito. A nossa parte, haveremos de fazê-la. E ainda poderemos ajudar alguém a abrir os olhos no contexto das leis que nos ajudam a despertar. É o que a gente faz. O que a gente está fazendo aqui? Nós não estamos estudando o Livro dos Espíritos? Nós estamos exatamente ajudando a abrir os olhos das pessoas que não conseguem compreender o Livro dos Espíritos. Nós estamos então fazendo a nossa parte, todos nós. Porque quando você ouve alguma coisa aqui que você captou, quando você vai lá fora conversar com alguém, o que você vai fazer? Você vai falar o que você ouviu aqui, então você está expandindo, não é?
as coisas de Deus. Se o espírito se encontra em um mundo inferior, deve esforçar-se para melhorá-lo. Aí então eu moro num país de provas e expiações. A minha consciência me diz que é errado eu roubar. A minha consciência me diz isso. O que eu faço? Eu tenho que parar com isso para fazer o quê? Melhorar o planeta. A partir do momento em que eu tomo a consciência que já tenho, né, eu já tenho essa consciência de que é o certo e de que é o errado, a partir do momento em que eu não faço, eu estou ajudando a melhorar o planeta. O simples fato de eu jogar um papel no chão, eu estou sujando a rua, que vai para o bueiro, que entope o bueiro. Quando chove, alaga. E quando alaga, o que acontece com a população? Se eu tenho a consciência de que eu estou fazendo a coisa errada e passo a fazer a coisa certa, eu estou ajudando o lugar, o planeta onde eu vivo. Juntando com os esforços dos outros, avolumar-se-ão os cambiantes do progresso. Muito podemos fazer para a criação do bem em todas as tarefas dos homens. Para tanto, Jesus nos deixou por misericórdia o Evangelho, e ainda mais, envia de vez em quando missionários do seu convívio espiritual, capazes de nos transmitir exemplos dignificantes rumo às nossas necessidades. Isso prova que a gente não está nunca sozinho, que a gente sempre tem alguém, algum espírito iluminado para nos auxiliar. Muitas vezes a gente fala nosso anjo da guarda, né? É o nosso anjo da guarda que nos ajuda, que nos intui. São espíritos de luz, que estão sempre ali. É que a gente não tem costume de ouvir, né? Ou quando ouve, a gente fala, nossa, que ideia bonita eu tive. Que não é nada minha, né? O Evangelho já se encontra na Terra há quase 2000 anos, muito mais. É divulgado incessantemente por todas as vias de comunicação e aparece aos mesmos homens por diversas formas, lembrando seu ideador cósmico. Quem é? Seu ideador cósmico? Jesus, né? O que dizer diante de toda essa assistência espiritual? Estamos sendo agraciados e não devemos recusar essa grande proteção, essa força que liberta, dando entendimento para todos se aproximarem da perfeição pelos próprios esforços, como sendo conquista de valores imortais. Na linguagem do amor e da posição espiritual em que a alma se encontra, falir toma uma conotação mais transcendental em todo passo que não foi bem aproveitado. O espírito aprendeu alguma coisa que não ainda sabia, adquiriu forças que não possuía. Se não tinha forças para tais empreendimentos, não faliu no sentido comum da palavra. Antes, passou por uma experiência onde recolheu algo de melhor para a outra vida. A linguagem humana não consegue, na maioria das vezes, traduzir a sublimidade do sentido mais profundo das palavras.
O que a gente pode entender sobre isso? Uma pessoa que seja, vamos dizer assim, ignorante das coisas, das leis de Deus, se ela faz alguma coisa errada, não é porque ela queria fazer algo errado, é porque ela não sabia que aquilo era errado. Então, quando ele fala aqui, conotação mais transcendental, significa que a pessoa ainda não entendeu as leis de Deus. Então, ela erra no sentido comum, ela faliu no sentido comum? Faliu. Aos meus olhos, ela faliu. Mas, este falir significa que é um aprendizado para que ela não faça das outras vezes. Então, eu aprendi, não é? Então, eu vou atravessar a rua. O semáforo está fechado para mim. Mas eu olho, vejo que não vem vindo nenhum carro. O que eu faço? Atravesso. Só que eu não vi a bicicleta. Eu prestei atenção no carro. O que acontece comigo? Um acidente. O que eu fiz? Eu fali nesse momento, porque eu não prestei atenção. Se está fechado para mim, o que eu devo fazer? Obedecer. Né? Então a gente fale nas pequeninas coisas. E isso traduz para a gente, então, um aprendizado que muitas vezes a gente também não consegue entender. Né? E aí a gente vai, então, errando e acertando. Se o aluno foi reprovado em uma série, é porque não assimilou as matérias apresentadas. Quando recolher condições de sabedoria, avançará com os outros. Quem já foi aprovado, podemos afirmar que já fracassou nesta ou em outras vidas. E Deus, em sua onisciência, sabe de antemão que a alma não está em condições de sempre vencer. Então Deus nos conhece, né, gente? Ele sabe das nossas necessidades, né? E Ele sabe das nossas fraquezas também. É por isso que Ele sempre diz que a gente não está em condições, mas que a gente tem potencialidade para tal. Como é bom, né? Você saber que você tem oportunidades. Agora, eu escuto um monte de gente dizer, nessa encarnação não vou fazer nada não, deixo para a próxima. O que é um erro, né? Que a gente tem que sempre aprender. Agora, hoje, nesse exato momento. Né? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Então vamos para 179. Encarnação nos diferentes mundos. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que os outros. Na aula passada nós falamos sobre isso também. Desigualdade. As diferenças são uma constante em todos os mundos e em tudo que existe no universo. Nada é perfeitamente igual ao outro, mesmo que estejam ligados pela mesma linha de afinidades, quer seja no reino mineral, vegetal ou animal. Dentro do entendimento da harmonia, as desigualdades são trecos de beleza. Oferece-nos exemplos vivos dessa afirmativa a própria natureza.
Cabe a nós outros entender o porquê dessa desigualdade de tudo, para formar uma unidade universa na conjuntura da força de Deus como soberano Senhor. Os espíritos que reencarnam em um planeta não são todos iguais no saber e no amor. Existem diferenças entre um e outro, para que a escola se faça entre os próprios espíritos, um ensinando aos outros. Daí se iniciam o amor e os laços da fraternidade, mediante as necessidades de uns para com os outros. Assim também, alguns países são diferentes uns dos outros, em tudo que neles se pensa e se faz. No entanto, carregam no fundo a unidade de ideais. Aí, sobre a desigualdade, essa sobrancelha é igual a essa mão é igual a esse pé é igual a esse. No nosso próprio corpo, nós somos diferentes, né? Nós somos bonitos dessa maneira, da desigualdade do nosso corpo. Então ele está falando, olha como ele passou do corpo para a natureza. Ele deu exemplo da natureza, porque a natureza também é diferente uma da outra. Uma árvore é diferente da outra, né? Porque uma árvore, de repente, eu vejo isso muito lá no sítio. Esse final de semana eu fiquei chateadíssima, que eu e meu marido tivemos que cortar um pé de acerola. Morreu. Simplesmente, ela morreu. Ela tem mais de 10 anos. Não era para ela morrer, porque a árvore, ela vai, né, se refazendo, mas essa não, essa morreu. Então, a gente viu, né, vamos dizer, o acontecimento, quando começou ela ter essa transformação. Então, você vê a natureza. O que não acontece conosco? Deus dá exemplo da natureza para a gente. Aí então o que acontece? Os espíritos que reencarnam o planeta não são todos iguais no saber e no amor, né? E ele falou de países também. Alguns países são diferentes? Não, né? Por exemplo, você vai morar na Suíça. Eu não conheço a Suíça. Alguém aqui conhece? Já foi? Você vai morar lá. É um pessoal extremamente elevado culturalmente, intelectualmente. No Japão, que é povo mais disciplinado que o japonês, né? Aí você fala, nossa, o brasileiro é um relaxado. Mas é o quê? É o jeito que aquele país foi também civilizado. Então tem uma série de coisas que fazem com que nós sejamos diferentes. Todos nós. Assim também, alguns países são diferentes um do outro em tudo que nele se pensa e se faz. No entanto, carregam no fundo a unidade de ideais. Ele continuou aí. Uma gota de água não é igualzinha a outra, no tamanho e na forma. Entretanto, elas se juntam para beneficiar de muitas formas. Assim é tudo que existe na terra e no céu. Assim é a vida em todas as suas características. Se vamos para mundos superiores, encontraremos lá espírito de muitos níveis espirituais. Porém,
Pelo fato de ser um mundo superior, todos que ali se encontram estão dispostos a aprender dentro do aperfeiçoamento que lhes cabe assimilar. Mesmo nos mundos inferiores, em que os espíritos se apresentam, também em escalas diversas, Deus usa uns para ensinar aos outros, uns compensando as deficiências dos outros. Não há mestre que não aprenda com os alunos. Os alunos são livros que Deus usa para ensinar mais enquanto adquirem novos conhecimentos. Que lindo, né? Sempre aprendendo, a gente sempre aprende. A gente nunca, que eu falei, está sozinho, né? Às vezes a gente usa uma palavra e a pessoa fala, você pode falar para mim que palavra que você usou, que eu não entendi? Você pode me dar o sinônimo daquela palavra? É um ensinando o outro, né? E não só como aluno, como professor, é na vida mesmo, no exemplo que eu dou. Se eu dou um exemplo bom, eu vou ser seguida por aquele exemplo que eu dei. Se eu dou um exemplo ruim, eu vou ser seguida pelo exemplo que eu dei. Não é só coisa boa que as pessoas me seguem. Não é assim? Tem os bons e os maus. Cada criatura é um mundo diferente da outra. Os caminhos que percorrem são variáveis, apresentando modalidades diversas. Todavia, objetivando o mesmo fim, a perfeição espiritual. É proveitoso saber que todos somos livres para escolher, mas não temos a liberdade de colher os frutos, a não ser aqueles cujas sementes plantamos. Então eu chego naquela conversa do livre-arbítrio. Ah, você tem livre-arbítrio? Depende. O seu livre-arbítrio termina onde começa o do outro. Então eu, com meu livre-arbítrio, não posso de maneira nenhuma estragar, prejudicar o seu. É isso que ele está falando aqui. Cada criatura é um mundo diferente da outra. Nós que somos mães, sabemos a diferença dos filhos. Né? Cada filho é de um jeito. Cada dedo é de um jeito, é de um tamanho. É a mesma coisa. Por quê? Porque nós somos espíritos. Totalmente diferentes um do outro. Nós viemos pelas vias maternas das nossas mães, mas nós somos espíritos. Diferentes um do outro. Os caminhos que percorrem são variáveis, apresentando modalidades diversas, todavia, objetivando o mesmo fim, a perfeição espiritual. Então, tem aquele que segue as leis divinas, né? Que trabalha em prol da comunidade, do bem, sendo homem de bem, e tem aqueles que não seguem as leis divinas, mas tanto um quanto o outro vai para a perfeição espiritual. Um vai mais rápido, o outro vai demorar um pouquinho. É proveitoso saber que todos somos livres para escolher, mas não temos a liberdade de colher os frutos, a não ser aqueles cujas sementes plantamos. O que significa isso? Nós temos a liberdade. Não é? Temos a liberdade. É o que eu falei do livre-arbítrio.
Mas a partir do momento em que eu vou na sua casa e como da sua goiaba, eu estou fazendo o quê? Pegando o que não é meu. As desigualdades nos parecem de relance a falta de harmonia, mas não é. É o amor vencendo barreiras para amar mais, fazendo justiça e ampliando condições para a verdadeira fraternidade. Nem entre os anjos existe igualdade. Cada um se encontra em uma dimensão de amor e de saber, e entre eles o aprendizado é mais proveitoso, pela humildade e pelo interesse na iluminação da própria consciência. A compreensão é que faz nivelar todas as criaturas, mesmo que não vibrem na mesma faixa de entendimento. O Cristo veio nos ensinar os meios de compreender nossos semelhantes, bem como de eles nos entendem, pelo perdão, pelo trabalho, pela caridade e pelo amor. Se desejamos ser maiores, é da lei que aprendamos a ser menores, policiando nossos pensamentos e vigiando nossas ideias, travando a nossa língua para que a nossa vida se torne exemplo da nobreza do bom comportamento. Difícil, né? Já pensou? Você travar a sua língua? A pessoa chega e fala para você, por que você fez isso comigo? Aí você fala, Senhor, eu vou responder ou eu vou ficar quieta? Bota uma aguinha na boca e deixa a água por muito tempo, né? Até engolir. Não é, Gabriel? Gabriel está rindo aí. Se desejamos ser maiores, é da lei que aprendemos a ser menores, policiando nossos pensamentos e vigiando nossas ideias. Eu não sou juiz de ninguém, gente. Não sou mesmo. Eu nem serviria para ser juiz, porque eu sou muito parcial, né? Eu acho que Dúcia termina aqui, né? Então a próxima nós vamos com 180. Cada um de nós temos que compreendermos e que vivermos de acordo com as leis de Deus. O que o Kardec falou aqui para a gente hoje, que nós estamos no mundo, vivemos no mundo inferior. O nosso mundo, nosso planeta é de provas e expiações. E como nós somos inferiores, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos atos são inferiores. Então, o que nós devemos fazer? Sempre orai e vigiai. Para não sermos de maneira nenhuma pessoas ruins. E todas as vezes que nós pensamos mal de alguém, a gente deve pedir perdão. Porque alguém deve estar pensando mal da gente também. Né? Por conta do mundo em que vivemos. Quem sabe ainda teremos a oportunidade de vivermos num mundo de regeneração. Temos que reencarnar várias vezes. E muitas vezes no mundo inferior. Cada vez aprendendo no mundo inferior. Então vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Agradecer pelo ensinamento da noite de hoje. Agradecer por termos a oportunidade
termos a oportunidade de conhecermos as diretrizes de nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre nos diz nos amarmos uns aos outros, perdoar os nossos pecados, e que possamos cada vez mais termos este ensinamento nos nossos dias. Fique conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus.